Em texto publicado em 1963 e dissecado pelo professor Francisco Campos em 99, o ganhador do Prêmio Nobel de Economia, Kenneth Arrow, além de descrever o funcionamento dos mercados de acordo com a teoria econômica, culminando com a existência de um equilíbrio competitivo em um estado ótimo, também problematiza a comercialização da assistência médica. Ao descortinar as grandes diferenças entre assistência médica e as demais mercadorias, afirma que essa assistência requer um lugar especial na análise econômica. Rejeita também o mercado de seguros e planos de saúde como capaz e adequado em prover políticas de seguros para assistência médica. Alerta para populações não cobertas, seleções adversas, fator moral, envelhecimento, doenças não seguráveis, dentre tantos outros fatores. Afirma que a forma de articulação da prestação de serviços pode afetar tanto a qualidade do serviço médico como o ritmo da pesquisa científica e do progresso científico e tecnológico no futuro. E a gente tem presenciado isso no cotidiano. No Brasil, os estímulos dados ao setor de planos de saúde via renúncias fiscais ou abertura do setor ao capital estrangeiro reforçam essa cruel divisão na assistência à saúde e à doença e trazem nuvens negras sobre nossas cabeças. Ao mesmo tempo, parece indispensável recordar o papel do movimento da reforma sanitária na luta pela democracia. As bandeiras que se agregaram nos movimentos expressos como saúde e democracia e por mais e melhor assistência e que capitanearam milhares de manifestações populares durante a década de 1970, foram decisivas na reconquista do direito de escolha dos brasileiros, sejam as eleições para as prefeituras das capitais, sejam para governadores, sejam os presidentes. É forçoso reconhecer que isso não bastou e não basta. Mais de 20 anos de ditadura foram capazes, dentre tantos malefícios, também desorganizarem por um longo período nossa capacidade administrativa e gerencial, como também as nossas representações políticas. Não por acaso, a reforma política em discussão no Congresso Nacional não passa de um amontoado de propostas voltadas a alterações cosméticas, onde muda-se para não mudar. Como consequência desse processo, uma grande preocupação passou a ser a soma dos gastos com essas representações. Isso justificou a limitação no quantitativo de vereadores, imposta no artigo 29, posteriormente alterada por emendas constitucionais de forma específica, a emenda constitucional número 58. Ora, ao invés da discussão de nosso modelo de representações, ou mesmo do papel dos legisladores municipais, optamos por manter as câmaras municipais como espaço de concentração de poder e os vereadores como meros intermediários de demandas individuais. Não conseguimos alcançar a possibilidade de ampliação das bases de representações. Pode parecer pitoresco, mas a reforma política necessária passa pela ampliação do poder decisório local. O país necessita e carece de legislativos que encontrem a sua força e o seu vigor na defesa intransigente dos interesses populares e que tenha vigor suficiente para ultrapassar os limites impostos pelo poder econômico eleitoral que distorce e concentra as representações. É possível, estando em Goiânia, pensar numa cidade com 150 vereadores, onde essa participação se dê de forma cidadã e não como profissão. Vereador não é profissão. Para evitar uma leitura apressada, vale imaginar outro modelo. Uma Câmara Municipal que se reunisse 2 dias por mês, apenas com uma ajuda de custo de meio salário mínimo. A participação ampliada propiciará desconcentração de poderes individuais, de salvadores da pátria, e permitirá debates voltados às questões reais,
e decisões com força suficiente para promoverem mudanças. Por si só, esse modelo é capaz de alterar profundamente o papel e composições das Assembleias Legislativas e Congresso Nacional, ao alterar o jogo político a partir de uma nova força motriz da democracia. Municipalização só ocorrerá de fato com o deslocamento das forças políticas e do poder para os espaços reais da vida das populações. E por que essa discussão aqui, num congresso de saúde coletiva? Respondo a essa indagação com a convicção de que a inexistência de ferramentas adequadas de gestão e de gerência na área da saúde é consequência do jogo de interesses manifestados em legislações restritivas, voltadas aos interesses econômicos e fartamente exemplificado em unidades de saúde que não resistem por 5 ou 10 anos em condições adequadas. A completa ausência de autonomia gerencial ou capacidade de formação de personalidades próprias pelos serviços de saúde, com raras e honrosas exceções, também é fruto do descaso e incapacidade de enfrentamento das questões reais e que bloqueiam os avanços necessários. O tema da Conferência Nacional de Saúde, Saúde Pública de Qualidade, Direito do Povo Brasileiro, reflete bem essa exigência e justifica a busca de uma imagem em nossos serviços públicos de saúde. Nós somos capazes de organizarmos bons serviços, já demonstramos isso fartamente. O que não podemos é continuar fazendo de conta que isso é possível frente a essa legislação impeditiva e que criminaliza os gestores. Todos os secretários de saúde da história da cidade de Goiânia foram processados pelo Ministério Público, todos os secretários de saúde da história da cidade de Goiânia. Isso se repete praticamente em todas as capitais brasileiras. A consolidação do SUS também é bloqueada pela mesma legislação que gerou os escândalos atuais do cenário brasileiro. Ou alguém aqui acredita que as 4 irmãs, Camargo Corrêa, OAS, Odebrecht, Andrade Gutierrez, ou as 5 irmãs, incorporando a Queiroz Galvão, foram criações maquiavélicas do atual governo? Esse quadro se reproduz em cada estado ou município brasileiro. O ministro Quioro, aqui presente, ao enfrentar essas manifestações no campo das próteses, enfrenta esse mesmo processo na área da saúde. É urgente a superação desses desafios pelas vias do fortalecimento democrático. Optar pelos caminhos tortos, pelas simplificações, somente aprofundará a crise. Marina Silva, candidata a presidente nas últimas eleições, em meu entendimento, está correta ao afirmar que é preciso democratizar a democracia. E continua, eu diria que a gente vive uma crise civilizatória, uma crise onde 5 grandes crises, econômica, social, ambiental, política e de valores, constituem uma única crise, que é uma crise civilizatória. Ela continua dizendo, quando a corrupção virar um problema nosso, acabaremos com a corrupção ou criaremos instituições para coibi-la. Caros colegas, essas são apenas algumas linhas de algumas ideias. Esse congresso se propôs a se constituir em um grande fórum de debates, onde cada qual se manifeste e, ao final, tenhamos constituído força e vigor para continuarmos as grandes transformações que nos propusemos décadas atrás e, ainda, incorporarmos novos e tantos novos atores na construção de um país menos desigual, mais solidário e justo. Muito já fizemos, muito ainda por fazer. Se não tarefas de todos nós, tarefas de outros tantos. Embora assustadora e aparentemente desigual, juntos somos mais. O sonho não acabou. O tema dessa conferência, Saúde, Desenvolvimento e Democracia, o desafio do SUS universal, convida para essas reflexões e posicionamentos, dentre tantos outros. Sejam bem-vindos ao Congresso, às nossas atividades. Mais do que nunca, a luta continua. Obrigado.
Música